Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula aí do ciclo de matemática, certo? Essa aula é em nome da Secretaria de Educação e dos professores de matemática de Ubaitaba. Hoje vamos trabalhar aí com círculo e circunferência. Vamos aprender a diferença aí de círculo e circunferência e trabalhar com a medida do comprimento de uma circunferência, ok? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala em círculo e circunferência, vamos analisar aí qual a diferença, ó. Quando a gente fala em circunferência, deixa eu colocar o nome aqui. Quando a gente fala em circunferência, a gente está falando de todo esse arco aqui, ó, todo esse aro, todo esse contorno aqui, ó, beleza? O que é que a gente pode dar exemplo como uma circunferência? Um anel, por exemplo, um aro de bicicleta, tudo isso aí, ó, são circunferências, ok? Agora, quando a gente fala em círculo, visualiza aqui, ó, qual é a diferença. Quando a gente fala em círculo, a gente está falando de toda essa região aqui, ó, toda essa região interna, certo? Toda essa região aqui, ó, que fica dentro da circunferência. Toda essa região aqui de dentro, ok? O que é que a gente poderia dar um exemplo como círculo? Por exemplo, uma moeda, por exemplo, um botão. Então, isso aí são exemplos de círculo. Então, circunferência, todo esse aro aqui, todo esse contorno, beleza? E círculo é toda essa região interna, beleza? Então, tranquilo. Então, vamos lá, ó. Vamos agora ver aqui, ó, os elementos do círculo e da circunferência. Quando a gente fala em elementos do círculo e da circunferência, é porque são os mesmos elementos aí, ó, entre os dois, certo? O primeiro elemento que vamos trabalhar aqui, ó, é o centro. Esse centro, normalmente denominamos com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, eu vou chamar esse centro aqui de centro A. Centro é exatamente esse pontinho aqui, ó, que fica no meio do círculo ou da circunferência aqui, ó, que fica exatamente nesse meio aqui do círculo, ok? Então aqui, ó, o centro, certo? Que normalmente denominamos aí, ó, com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então aqui, ó, qual é o círculo? Qual é o centro desse círculo? O ponto A. Vou colocar aqui, ó, o ponto A. Tranquilo. Agora mais um elemento, ó. Outro elemento aqui bem conhecido é chamado o raio. O que seria esse raio? O que é esse raio? Ó, o raio é a medida que vai do centro até um ponto na circunferência. Então, essa linha aqui, ó, que liga o centro a qualquer ponto nessa circunferência é chamado de raio. Ou seja, eu estou ligando aqui, ó, por exemplo, o ponto A ao ponto B. Então, ó, essa linha que vai de A até B, ou seja, que vai do centro até um ponto na circunferência, é chamada de raio. A linha que vai do centro até um ponto da circunferência. Eu poderia traçar, ó, do centro até um ponto aqui, do centro até um ponto K. Tudo isso é medida do raio, ok? Então, aqui, ó, o raio eu vou denominar, ó, como a linha que sai de A até B, beleza? A linha que sai de A até B, certo? Poderia ser aqui, ó, de D até E, de E até F, dependendo desse ponto aqui, ó, como eu vou chamar esse ponto, qual a letra maiúscula do nosso alfabeto que eu vou chamar esses pontos, ok? Bem tranquilo. Agora, outro elemento bem comum aí, ó, que a gente vai trabalhar é a corda. A corda. Vou colocar aqui a corda. A corda é simplesmente uma linha que eu ligo um ponto da circunferência a outro, ó. Estou ligando um ponto a outro da circunferência. É chamado de corda. Então, por exemplo, ó, estou ligando aqui o ponto C ao ponto D. Então, essa corda aí, ó, foi o segmento, ó, CD. Bem tranquilo. Outro elemento é chamado o diâmetro. O diâmetro.
que seria esse diâmetro? É também um segmento que eu ligo um ponto a outro da circunferência, só que passando pelo centro. Quando eu ligo um ponto a outro da circunferência passando pelo centro, isso é chamado de diâmetro. Chamado de diâmetro. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, eu liguei, por exemplo, o ponto F ao ponto H. Então, o segmento FH foi o segmento que saiu de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, passando pelo centro. Ó. Esse centro aqui eu vou chamar de C. Passou pelo centro C. Então, ó, o diâmetro aqui, ó, foi o segmento FH. Certo? Diâmetro é o segmento que passa pelo centro da circunferência, ligando um ponto a outro dessa circunferência. Ok? Só uma observação muito importante aqui, ó, que ó, perceba que raio é o segmento que eu ligo do centro até um ponto da circunferência, né? Então, de C a H aqui é raio, ok? E aqui de C a F também é raio. Ou seja, a medida de 2 raios dá a medida de um diâmetro. Bem tranquilo, isso aí, beleza? Então, a medida de 2 raios é igual a um diâmetro. Ou seja, ó, raio mais raio é igual a um diâmetro. Beleza? Ou seja, 2 raios é igual a um diâmetro. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Então, bem tranquilo, isso aí. Aí quando a gente fala de círculo e circunferência, a gente também precisa saber aqui, ó, o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? É exatamente a medida de todo esse contorno aqui, ó. Como se eu pegar uma fita e medir aqui, ó, quantos metros ou quantos centímetros vai dar aqui, ó, todo esse contorno. Então é exatamente isso aí, ó, a medida de todo o contorno. Como é que eu calculo essa circunferência? Ó, ou eu vou pegar uma fita e vou medir, ou podemos também calcular pela fórmula aqui, ó. O comprimento é igual a 2πr. Beleza? É eu multiplicar 2 multiplicado pelo π multiplicado pelo raio. Visualiza aqui, ó. Esse π é o que conhecemos como 3,14. Esse π vem exatamente da medida do comprimento da circunferência, ó, do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. É daí que encontramos essa medida do π, ok? O R é o raio, beleza? E o C é exatamente o que queremos encontrar, que é o comprimento da circunferência. Então, por exemplo, se essa circunferência aqui, ó, é uma circunferência de raio 5 centímetros, por exemplo, então quanto vale o comprimento dessa circunferência? Somente eu calculo aqui, ó, comprimento é igual a 2π vezes r. Então, nesse caso, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que foi 5, né? Então, o comprimento dessa minha circunferência é 2 vezes 5 aqui, ó, 10 vezes 3,14. Então, o comprimento dessa minha circunferência é 10 vezes 3,14, vai dar 31,4 centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência é 31,4 centímetros, ok? Então, com isso aí, fechamos aí a parte de círculo e circunferência. Até a próxima, aquele abraço.